A chuva caía torrencialmente sobre São Paulo, transformando as ruas em rios e criando um cenário caótico na agitação da cidade que nunca dorme. Os faróis dos carros cortavam a escuridão, refletindo em poças de água que se formavam nas calçadas. Ricardo Albuquerque, um magnata do setor imobiliário, apressava-se em direção a um táxi, encharcando suas roupas elegantes. Ele já estava atrasado para uma reunião crucial que poderia determinar o futuro de um de seus empreendimentos mais ambiciosos. Vamos, vamos, gritou ao entrar no carro, sem sequer olhar para o motorista. Joaquim Nogueira, o homem no volante, olhou rapidamente pelo retrovisor. O rosto de Ricardo era uma máscara de frustração e pressa. Joaquim não era um estranho ao mundo de Ricardo, embora ele não soubesse disso. O motorista tinha sido seu cuidador no orfanato, onde Ricardo cresceu. Mas esses eram tempos que pareciam tão distantes e irreais para o magnata. Ele se acomodou no banco de trás, ainda preocupando-se com números e contratos, enquanto Joaquim acelerava pelas ruas alagadas. Avenida Paulista. Por favor, ordenou Ricardo, já pegando o telefone e iniciando uma conversa que não deixava espaço para mais nada. Pode deixar, respondeu Joaquim, com um tom de voz calmo que contrastava com a agitação do passageiro. Ele observava pela janela o caos do tráfego, mas sua mente estava longe, pensando nos tempos em que cuidava das crianças no orfanato. Ricardo falava alto ao telefone, discutindo sobre um terreno que ele havia adquirido recentemente. Ao mencionar a demolição de algumas casas, Joaquim franziu a testa. Ele lembrava bem das famílias que viviam ali, pessoas que tinham se esforçado para criar seus filhos em um lugar que, ao menos, era um lar. A falta de empatia de Ricardo o incomodava, mas ele sabia que não poderia se meter. O magnata estava tão envolvido em sua própria vida que não percebia as consequências de suas ações. O que você quer dizer com despejo? Ricardo gritou, sua voz ecoando pela cabine do táxi. Não me venha com essas histórias emocionais. O que importa é o lucro, e essa área é o futuro de São Paulo. Joaquim sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele queria interromper a conversa, mas se viu paralisado, escutando as palavras cruéis de alguém que uma vez precisou de cuidado e amor. O motorista respirou fundo, tentando ignorar a raiva que crescia dentro dele. Ricardo, você não acha que... Começou Joaquim, hesitando. Ele sabia que não deveria se intrometer, mas a indignação era maior que seu receio. Não me chame de Ricardo, ele respondeu abruptamente, cortando Joaquim antes que pudesse terminar. Eu não tenho tempo para essa conversa. Faça seu trabalho, por favor. O silêncio se instalou por um breve momento, enquanto Joaquim seguia dirigindo. Ele olhava para a pista, a chuva continuava a cair, e sua mente vagueava para os dias em que Ricardo era apenas uma criança, um menino perdido que precisava de orientação. Joaquim se lembrava das noites em que cantava para as crianças no orfanato, tentando acalmá-las antes de dormir. Ele havia investido tanto amor e esperança naqueles pequenos seres que agora se tornavam adultos. Mas Ricardo havia se distanciado de tudo isso. O orfanato, São Bento, começou Joaquim, sua voz mais suave, quase como um sussurro. Ele queria que Ricardo se lembrasse, mas sabia que era uma luta difícil. Ricardo virou a cabeça com desdém, ainda absorto em seus pensamentos. O orfanato era uma lembrança que ele preferia enterrar. A infância era um capítulo que ele não queria revisitar, um tempo que parecia tão irrelevante diante de sua realidade atual. O que você quer dizer com isso? Ricardo disparou, seus olhos fixos no retrovisor, mas sem realmente ver Joaquim. Isso não tem nada a ver com o que estou fazendo agora. Tem sim, insistiu Joaquim, sua voz firme, mas compassiva. Você cresceu lá, Ricardo. As pessoas que você está despejando, elas estão lutando para viver. Você não pode simplesmente ignorar isso. O magnata riu sarcasticamente, um som vazio que ecoou na cabine do táxi. Ele não via o valor nas palavras de Joaquim. Para ele, tudo se resumia a números e contratos, a um futuro brilhante que ele estava construindo sobre os destroços do presente. Eu cresci em um orfanato, Joaquim. Isso não me faz responsável por ninguém além de mim mesmo. Agora, respondeu Ricardo, sua voz fria como o vento que cortava as ruas. Mas você não se lembra do que sentia, da solidão? Joaquim insistiu,
seus olhos fixos na estrada. Ele sabia que estava tocando em algo profundo, e a tensão no ar era palpável. Ricardo virou a cabeça, por um breve instante, e seus olhos se encontraram com os de Joaquim. Uma fração de segundo, um lampejo de reconhecimento, mas logo se dissipou. Chegamos, disse Joaquim, quebrando o silêncio constrangedor, enquanto estacionava em frente ao prédio de escritórios de Ricardo. Antes que pudesse abrir a porta, Ricardo já havia jogado um maço de dinheiro no banco, uma atitude de desprezo. Ele estava tão absorto em seus próprios problemas que não notou Joaquim, o homem que um dia se preocupou com ele, nem mesmo o cumprimentou. Você não se lembra de mim? Joaquim perguntou, sua voz agora carregada de pesar. Ele queria que Ricardo olhasse para ele, quisesse que ele sentisse a conexão que havia entre eles, mas o magnata apenas saiu do carro, sem dar ouvidos. Ricardo não olhou para trás. Ele caminhou apressadamente em direção ao prédio, a chuva ainda caindo, mas ele não se importava. O peso de suas decisões, as vidas que ele estava prestes a destruir, tudo isso parecia distante e irrelevante. Ele era, afinal, Ricardo Albuquerque, um homem que não se deixaria abalar por questões emocionais ou memórias de um passado que ele considerava superado. Joaquim ficou ali, no táxi, observando a figura de Ricardo desaparecer na porta do prédio. Um turbilhão de emoções o invadiu. Ele sentia pena do homem que havia se tornado. Ricardo tinha se tornado alguém tão distante do menino que um dia cuidou. Joaquim fechou os olhos por um momento, permitindo-se lembrar das noites em que cantava para as crianças, tentando fazer com que elas acreditassem que o mundo poderia ser um lugar melhor. Mas agora, a realidade era dura. Ele sabia que precisava fazer algo. O orfanato não poderia ser destruído. As famílias não podiam ser despejadas. Ele respirou fundo, decidido a lutar por aqueles que não tinham ninguém para defendê-los. No fundo, Joaquim ainda acreditava que havia esperança, mesmo que Ricardo estivesse perdido. Ricardo Albuquerque saiu do táxi com um gesto brusco, jogando algumas notas amassadas no banco do motorista, sem sequer olhar para Joaquim Nogueira. O som da chuva batendo na lataria do carro se misturava ao eco dos pensamentos confusos que invadiam sua mente. Ele se dirigiu rapidamente para o seu edifício de luxo, tentando afastar a sensação de desconforto que o acompanhava. A imagem de Joaquim, o homem que havia sido seu cuidador no orfanato, pairava em sua mente. Você não lembra de mim? A pergunta de Joaquim ecoava como um mantra em seu cérebro. Ricardo a ignorava, mas a verdade era que ele não conseguia se livrar da lembrança do homem que, anos atrás, havia lhe dado um pouco de amor em meio à frieza do orfanato. Ele nunca havia pensado em Joaquim desde que deixou aquele lugar. Mas agora, ao ouvir sua voz, algo havia mudado. Uma fissura se abriu em sua armadura de indiferença. Ao entrar em seu apartamento, ele foi recebido por um silêncio ensurdecedor. As paredes brancas e frias pareciam lembrar-lhe de sua solidão. Ricardo caminhou até a sala e, sem realmente perceber, seus olhos foram atraídos para uma prateleira onde um porta-retratos estava empoeirado. Ele se aproximou e, ao limpar a poeira, ficou paralisado ao ver uma foto antiga do orfanato. Na imagem, um jovem Ricardo sorria, cercado por outras crianças, sendo segurado por Joaquim, que exibia um sorriso caloroso. A visão fez seu coração acelerar, e uma onda de nostalgia e arrependimento o atingiu de forma avassaladora. Eu não posso estar pensando nisso agora, murmurou para si mesmo, tentando afastar a lembrança. Mas a imagem de Joaquim, com seu olhar gentil e suas palavras encorajadoras, não saía de sua cabeça. Ricardo se sentou no sofá, com a foto ainda em mãos, e se ficou pensando em tudo o que havia deixado para trás. Ele havia se tornado um homem de sucesso, mas a que custo? O que realmente importava na vida? Tentou ignorar a memória, mas as lembranças começaram a fluir. As histórias que Joaquim contava para as crianças no orfanato, as noites em que ele cantava suavemente para acalmá-las, tudo isso começou a assombrá-lo. Ele se lembrou de uma noite em especial, quando, depois de uma tempestade, Joaquim havia reunido as crianças e lhes falado sobre esperança e sonhos. O mundo é maior do que as paredes que nos cercam, ele dissera. Vocês têm o poder de mudar suas vidas. Eu mudei a minha vida, não mudando nada, Ricardo pensou. Angustiado, ele havia se afastado de tudo que era verdadeiro e humano em sua vida. O sucesso havia consumido sua capacidade de empatia e compreensão.
O que eu fiz por aquelas crianças? O que eu fiz por Joaquim? A culpa começou a se acumular em seu peito, como um peso que não conseguia suportar. Em um momento de desespero, ele se levantou e começou a andar sem destino pela casa. As luzes brilhantes e o luxo ao seu redor pareciam vazios, sem significado real. Ele se deteve em frente a uma janela, observando a chuva que ainda caía lá fora. As gotas escorriam pelo vidro, como se quisessem limpar a sujeira de sua consciência. Ricardo fechou os olhos. Tentando se concentrar, ele sabia que precisava fazer algo, mas o quê? Eu não posso deixar isso assim. Falou em voz alta, como se as paredes pudessem lhe responder. Era um impulso, uma necessidade de mudança que ele não conseguia ignorar. Ele queria reencontrar Joaquim, entender o que havia acontecido com o orfanato e, quem sabe, fazer algo a respeito. A ideia de voltar a se conectar com seu passado o assustava, mas ao mesmo tempo, ele sentia que era um caminho que precisava percorrer. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. A imagem de Joaquim e as memórias do orfanato o atormentavam. Ele se viu pensando nas noites frias que passara lá, nas orações que Joaquim fazia antes de cada refeição, e no cuidado que o homem tinha ao assegurar que cada criança se sentisse especial. Ricardo percebeu que, mesmo em meio à dor, Joaquim havia sido uma luz em sua vida. Agora, aquela luz parecia apagada, e ele era o único responsável por isso. Eu preciso encontrar Joaquim, decidiu, finalmente, enquanto a madrugada se arrastava. Preciso saber se ele ainda está lá, se ainda se importa. Ele pegou seu celular e começou a procurar informações sobre o orfanato, mas logo se deparou com notícias desanimadoras. O lugar estava ameaçado de demolição e as famílias que ali viviam estavam em risco de perder tudo. Não posso permitir isso, pensou Ricardo, sentindo o coração acelerar. Ele não estava apenas pensando em Joaquim, estava pensando em todas aquelas crianças que ainda dependiam do orfanato para ter um lar. Ele precisava fazer algo, mas a dúvida o consumia. Como ele, um magnata do setor imobiliário, poderia ajudar um lugar que ele havia ignorado por tanto tempo? As horas passaram rapidamente, e ao amanhecer, ele tomou uma decisão. Ricardo se vestiu e saiu de casa, determinado a visitar o orfanato. A ideia de enfrentar seu passado o deixou nervoso, mas ao mesmo tempo havia uma determinação crescente dentro dele. Ele não podia mais fugir. Ao chegar na antiga construção, um nó se formou em sua garganta. O orfanato, que antes fora um lugar vibrante, agora parecia triste e abandonado. As paredes estavam desgastadas, e o jardim que um dia fora cuidado estava tomado por ervas daninhas. Ele respirou fundo, lembrando-se das risadas das crianças e das histórias que Joaquim contava. Ele sabia que precisava entrar. A porta rangeu ao ser aberta, e dentro do orfanato, o cheiro de madeira envelhecida e umidade o atingiu. O silêncio era opressor, mas logo ele ouviu vozes. Ricardo seguiu o som e, ao virar uma esquina, encontrou um grupo de pessoas reunidas. Entre elas, reconheceu Joaquim, agora mais velho, mas ainda com a mesma presença marcante. Ele parecia estar conversando com alguns ex-internos, todos com expressões de preocupação no rosto. É isso que eu sou agora, pensou Ricardo, observando a cena. Ele não era mais o menino que havia encontrado abrigo ali, mas sim um homem que havia se perdido em seu próprio egoísmo. Ao se aproximar, Joaquim levantou a cabeça e seus olhos se encontraram. O olhar de Joaquim era penetrante, quase como se pudesse ver através das defesas que Ricardo havia construído ao longo dos anos. Ricardo, Joaquim disse, com uma voz que misturava surpresa e desconfiança. Você voltou, eu precisava ver isso. Ricardo respondeu, sua voz tremendo levemente. Eu não sabia que estava em perigo. Então você decidiu aparecer. Depois de todos esses anos, Joaquim replicou, cruzando os braços. Havia um tom de reprovação em sua voz, mas também uma faísca de esperança. Você se importa agora. Ricardo hesitou, as palavras escapando dele. Eu sei que não fiz nada por vocês, que eu deveria ter voltado antes. Mas agora, eu quero ajudar. O orfanato. Precisamos salvá-lo. Salvar o orfanato. Joaquim repetiu, com um tom de incredulidade. E por que deveríamos acreditar em você? O que mudou? Ricardo olhou nos olhos de Joaquim, buscando sinceridade. Eu não sei se mereço sua confiança,
mas eu quero mudar. Eu quero fazer a coisa certa por vocês, por todas as crianças que cresceram aqui. A tensão no ar era palpável. Ricardo sabia que as palavras eram apenas o começo e que precisaria provar sua intenção. Mas, por um momento, ele sentiu que talvez, apenas talvez, houvesse esperança para ele e para o orfanato que tanto significou em sua vida. Ricardo Albuquerque estava sentado em sua luxuosa mesa de escritório, cercado por pilhas de documentos que representavam suas conquistas, mas também suas escolhas. O telefone tocava incessantemente, mas sua mente vagava para longe do mundo das transações imobiliárias. A chuva caía lá fora, um eco distante de sua infância, trazendo à tona memórias que ele tentava desesperadamente ignorar. A lembrança da voz suave de Joaquim, seu antigo cuidador, ressoava em sua mente. Ele se lembrou das noites em que Joaquim cantava para as crianças no orfanato, criando um espaço seguro e cheio de carinho em meio à dureza da vida. Isso é passado, murmurou Ricardo para si mesmo, enquanto tentava se concentrar em um relatório sobre um novo empreendimento. Mas a imagem de Joaquim, de seu sorriso acolhedor, persistia como uma sombra. O magnata respirou fundo, tentando afastar a nostalgia. Eu não posso me deixar levar por isso, pensou, mas a conexão emocional era forte, e ele não conseguia desviar os pensamentos. As horas passaram, e Ricardo se viu novamente folheando os papéis em sua mesa, mas seus olhos estavam fixos em uma fotografia antiga que havia caído ao chão. Ele a apanhou e viu a si mesmo, um garoto magro e inseguro, com Joaquim ao seu lado, ambos sorrindo em um dia ensolarado no orfanato. Ricardo sentiu um nó na garganta. O que aconteceu com você, Ricardo? Ele se questionou, refletindo sobre as decisões que o levaram a se afastar de suas raízes. O dia seguinte trouxe consigo um dossiê sobre a resistência à demolição do orfanato. Ricardo folheou o documento com um misto de curiosidade e desinteresse, mas a imagem de Joaquim entre os manifestantes o atingiu como um soco no estômago. Ele ficou paralisado, os olhos fixos na foto. Joaquim estava lá, cercado por outros ex-internos, todos eles com expressões de determinação e esperança. A ficha caiu. Havia uma luta em andamento, e ele, de alguma forma, estava profundamente enredado nela. Ele nunca desistiu, mesmo depois de todos esses anos, pensou Ricardo, um sentimento de admiração, misturado com culpa, crescendo dentro dele. E eu? O que eu fiz por eles? Os pensamentos o atormentavam, enquanto ele se perguntava se ainda havia tempo para mudar. A culpa o consumia. Ele não conseguia mais ignorar a realidade que havia criado ao seu redor. Ricardo precisava entender o que estava acontecendo. E a única pessoa que poderia ajudá-lo a desvendar essa teia de sentimentos e responsabilidades era Joaquim. Mas a hesitação o paralisava. Como poderia ele, um magnata do setor imobiliário, buscar o homem que havia sido seu cuidador e que agora parecia ser a voz da razão em sua vida? Ricardo se levantou da cadeira, decidiu que não poderia ficar ali parado. A urgência em seus passos o levou até a porta do escritório e, antes que pudesse pensar duas vezes, saiu apressado em direção ao orfanato. A cidade vibrava ao seu redor, mas ele não via nada além do que estava por vir. Ele precisava encontrar Joaquim, mas o que diria ele? Desculpe por me esquecer de você? A ideia parecia patética, mas era a única coisa que ele podia pensar. Assim que chegou ao orfanato, a cena que encontrou o chocou. Um grupo de pessoas estava reunido em frente ao prédio, segurando cartazes e gritando palavras de ordem. Ele se aproximou e, em meio ao tumulto, avistou Joaquim, sua figura inconfundível e firme, à frente dos manifestantes. O coração de Ricardo disparou. Ele não era mais o menino inseguro que tinha sido. Agora, ele era um homem de poder e influência. Mas, naquele momento, tudo o que ele sentia era um misto de vergonha e saudade. Joaquim! Gritou Ricardo, tentando se fazer ouvir acima do clamor. O motorista olhou para ele e a expressão em seu rosto era uma combinação de surpresa e desconfiança. Era como se ele estivesse vendo um fantasma do passado. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Perguntou Joaquim, a voz firme, mas com um leve tremor que denunciava surpresa. Você não deveria estar aqui, não faz parte desse mundo. Ricardo hesitou, sentindo-se menor sob o olhar de Joaquim. Eu vi a foto de vocês.
Vi o que estão fazendo. Eu quero entender. O que está acontecendo? As palavras saíram de sua boca em um turbilhão. E ele se perguntou se Joaquim conseguiria captar a sinceridade em seu tom. Joaquim cruzou os braços, um gesto que Ricardo conhecia bem. Era a defesa que ele sempre usava quando se sentia ameaçado. Entender. Você passou anos ignorando tudo isso, Ricardo. O que mudou? O que você quer de verdade? A franqueza da pergunta o atingiu. Ricardo não tinha uma resposta. Ele olhou ao redor, as vozes de protesto ecoando em seus ouvidos, e viu a determinação nas faces dos ex-internos. Eu não sei, Joaquim. Só sei que não posso ficar parado. Não posso ignorar mais. O orfanato, ele foi minha casa. Então por que você não fez nada quando teve a chance? Indagou Joaquim, seu tom firme, mas os olhos revelando um misto de dor e esperança. Por que você permitiu que esse lugar, que foi seu lar, fosse ameaçado? Ricardo sentiu a pressão da responsabilidade. E pela primeira vez, as palavras de Joaquim o atingiram profundamente. Ele se lembrou de quantas vezes havia ignorado a dor dos outros em nome de seus próprios interesses. Eu não sabia. Estava tão obcecado em ter sucesso que esqueci de onde vim. Agora, eu quero mudar. Palavras são fáceis, Ricardo. Ações são que contam, respondeu Joaquim, sua voz ainda firme, mas com um leve toque de compaixão. Se você realmente quer ajudar, prove. Não apenas com palavras, mas com atitudes. Este lugar precisa de apoio real, não de promessas vazias. Ricardo sentiu um frio na barriga. Ele sabia que Joaquim estava certo. O que ele poderia fazer? Ele tinha o poder e os recursos para ajudar, mas precisava dar o primeiro passo. O que você sugere que eu faça? A pergunta saiu de sua boca como um desafio, mas também como um pedido genuíno por orientação. Comece ouvindo as pessoas, respondeu Joaquim, olhando ao redor para as pessoas que lutavam por um futuro melhor. Entenda o que elas precisam. Depois, use sua influência para fazer a diferença. Mas lembre-se, isso não é sobre você, é sobre eles. Ricardo assentiu, os olhos brilhando com um novo propósito. Ele sabia que estava diante de um divisor de águas. Está bem, Joaquim. Eu farei isso. Vou me envolver. Quero ajudar a salvar o orfanato. Joaquim o observou, a desconfiança ainda presente em seu olhar, mas também uma centelha de esperança. Então, comece agora. Junte-se a nós e ouça o que as pessoas têm a dizer. E assim, Ricardo deu o primeiro passo em direção a um caminho que nunca imaginara trilhar. Ele estava determinado a enfrentar seu passado e a buscar um futuro onde seu sucesso não fosse medido apenas por números, mas pelo impacto positivo que poderia ter na vida das pessoas que realmente importavam. Ricardo Albuquerque dirigiu-se ao orfanato São Bento com um misto de ansiedade e expectativa. Ele sabia que havia um peso imenso em suas costas, um fardo que ele havia carregado por tempo demais. O que ele não sabia era como Joaquim Nogueira o receberia. O orfanato que outrora fora seu lar agora representava tudo o que ele havia tentado esquecer, tudo o que ele havia renegado em nome do sucesso e da ambição desmedida. A chuva caía em um ritmo constante, transformando as ruas de São Paulo em rios de reflexos e luzes. Ricardo estacionou seu carro luxuoso em frente ao orfanato, um edifício antigo que ainda exibia vestígios de sua antiga grandeza. Ele hesitou por um momento, observando a fachada desgastada, com as janelas empoeiradas e o jardim mal cuidado. O coração batia forte em seu peito, como se quisesse lembrá-lo de que ele ainda tinha uma conexão com aquele lugar. Ao entrar, o cheiro de madeira envelhecida e o eco de risadas infantis pareciam se misturar com as lembranças que ele havia enterrado. Joaquim estava ali, cercado por um grupo de ex-internos que conversavam animadamente sobre as lembranças do passado. O motorista de táxi, que havia sido seu cuidador, agora exibia um semblante sério, um olhar que emanava desconfiança e ceticismo. Joaquim, Ricardo chamou, tentando controlar a tremedeira na voz. O ex-cuidador levantou a cabeça e, quando seus olhos se cruzaram, uma onda de emoções percorreu o corpo de Ricardo. O homem que um dia cuidou dele parecia ser uma sombra do que havia sido. Joaquim caminhou até ele e, ao invés de um abraço caloroso, o que veio foi uma expressão de reprovação. Olha quem decidiu aparecer, Joaquim disse. Seu tom era cortante,
uma lâmina que cortava a tensão do ar, o magnata que esqueceu suas raízes. O que você quer, Ricardo? Vender o orfanato para mais um de seus empreendimentos imobiliários? Ricardo engoliu em seco. Não, Joaquim, não é isso. Eu vim aqui porque eu percebi que errei. Eu não pensei nas consequências das minhas ações e agora estou disposto a consertar isso. Consertar? E como você pretende fazer isso? Com dinheiro. Com promessas vazias? Joaquim cruzou os braços, os olhos fixos em Ricardo, desafiando-o a provar seu valor. Não só com dinheiro, Ricardo respondeu, sua voz mais firme. Eu quero ajudar a salvar o orfanato. Eu sei que minha empresa possui planos de demolir o prédio, mas eu não quero que isso aconteça. Posso usar minha influência para parar a demolição. Os ex-internos atrás de Joaquim murmuraram entre si, alguns parecendo incrédulos, outros com aceno de esperança. Joaquim, no entanto, não se deixou impressionar. E por que deveríamos acreditar em você? O que mudou em Ricardo Albuquerque que o faria se importar com o que acontece aqui? Eu me lembrei de quem eu sou, ele respondeu, tomando um fôlego profundo. Aquela criança que você cuidou ainda está aqui, mesmo que eu tenha tentado enterrá-la sob a ambição e o egoísmo. Eu só não sabia como voltar. Houve um silêncio tenso, onde cada um dos presentes pesava suas palavras. Joaquim, ainda cético, parecia ponderar a sinceridade de Ricardo. E se você não conseguir? E se isso tudo for apenas mais uma jogada para aliviar sua consciência? Eu não sei, Ricardo admitiu. A vulnerabilidade em sua voz era palpável. Mas eu estou disposto a lutar. Se você me dar uma chance, eu prometo que farei o que for necessário. Joaquim olhou nos olhos de Ricardo, tentando decifrar a verdade que se escondia atrás daquela fachada de sucesso. Você tem um longo caminho pela frente, Ricardo. A primeira coisa que você precisa fazer é convencer seu conselho de diretores a parar com essa demolição. Eles não vão abrir mão do lucro fácil. E você sabe disso. Eu vou enfrentá-los, Ricardo declarou, a determinação crescendo dentro dele. Eu não posso deixar que o lugar que me acolheu seja destruído. Isso não é apenas um edifício, é um símbolo do que eu poderia ter sido, do que eu ainda posso ser, então você vai precisar de aliados, Joaquim disse. Sua voz agora um pouco mais suave. E não estou falando apenas de palavras, você vai precisar mostrar que realmente se importa e que está disposto a agir. Com um aceno de cabeça, Ricardo concordou. Me diga o que eu preciso fazer. Joaquim virou-se para os ex-internos, que observavam a conversa atentamente. Vamos organizar uma reunião. Precisamos de um plano. E você, Ricardo, vai precisar se comprometer. Seus investidores não vão desistir facilmente. Mas, se você estiver disposto a lutar, talvez possamos conseguir algo. Estou dentro, Ricardo respondeu, sentindo que as palavras que saíam de sua boca finalmente refletiam um propósito que ele havia perdido. Vou fazer o que for preciso. A reunião foi marcada para a noite seguinte, e ao longo do dia, Ricardo se preparou, revendo as finanças da empresa e as projeções de lucro que, até então, pareciam ser tudo o que importava. Agora, ele se via em um dilema que nunca havia imaginado. Lutar por um futuro que não envolvesse apenas números e lucro, mas vidas e sonhos. Naquela noite, o orfanato estava iluminado e o grupo de ex-internos se reuniu na sala principal. O ambiente estava carregado de emoções. Havia risadas, mas também havia lágrimas, memórias e esperanças. Joaquim liderou a conversa, trazendo à tona os desafios que enfrentariam. Não será fácil, ele advertiu, olhando para Ricardo. Mas nós temos algo que você não tem. A paixão pela nossa história e pela nossa luta. Você precisa se unir a nós e mostrar que está disposto a ir até o fim. Ricardo assentiu, sentindo o peso das palavras de Joaquim. Estou aqui para ouvir. O que vocês precisam de mim? Um dos ex-internos, uma mulher de olhos brilhantes chamada Ana, se manifestou. Precisamos de uma estratégia. Se você realmente quer nos ajudar, precisamos mostrar que há uma comunidade disposta a lutar. Podemos organizar uma manifestação, algo que atraia a atenção da mídia. Sim, e também podemos reunir assinaturas para um abaixo-assinado, sugeriu outro ex-interno, Pedro. Quanto mais apoio tivermos, mais difícil será para o conselho ignorar nossa luta. Ricardo escutava atentamente,
sentindo-se cada vez mais parte daquela comunidade que ele havia abandonado. Ele tinha a influência e os recursos, mas agora também queria a determinação e a paixão que aqueles jovens ex-internos carregavam. Vamos fazer isso, ele afirmou, sua voz cheia de convicção. Vou mobilizar minha equipe e juntos vamos lutar para salvar o orfanato. Não posso prometer que será fácil, mas posso prometer que não desistirei. Os rostos em volta dele se iluminaram, e pela primeira vez, Ricardo sentiu que poderia ser parte de algo maior do que ele mesmo. A ideia de lutar por um propósito, por um lar que um dia significou tudo para ele, despertou uma chama dentro dele que ele pensou estar extinta. As horas seguintes foram um turbilhão de planejamento e organização. Ricardo se sentia mais vivo do que nunca, e a paixão que antes estava adormecida agora pulsava em suas veias. Ele não estava apenas lutando por um orfanato, estava lutando por sua própria redenção, uma chance de reparar os erros do passado e, quem sabe, resgatar a essência do homem, que um dia ele foi. A reunião terminou tarde da noite, mas mesmo assim, Ricardo não conseguiu dormir. Ele se sentou em sua sala de estar, cercado por documentos e planos, refletindo sobre as transformações que estavam por vir. O futuro ainda era incerto, mas uma coisa era clara: ele não estava mais sozinho nessa jornada. E pela primeira vez, ele se sentia pronto para enfrentar as consequências de suas escolhas, com coragem e determinação. A chuva caía incessantemente sobre São Paulo, transformando as ruas em um emaranhado de poças e reflexos distorcidos. Ricardo Albuquerque, com o coração acelerado, sentia o peso da pressão que o cercava. Ele sabia que o apelo público que havia feito seria um divisor de águas em sua vida. Mas a incerteza e o medo da rejeição o consumiam. Ao lado de Joaquim Nogueira, cercado por ex-internos e apoiadores do Orfanato São Bento, ele respirou fundo, tentando reunir a coragem necessária para enfrentar a tempestade que se aproximava. "Você está pronto para isso, Ricardo?" Joaquim perguntou, sua voz grave, carregando um tom de preocupação. Os olhos do motorista, marcados pela experiência e pelas lutas que enfrentou, olhavam fixamente para o magnata. A conexão entre eles era palpável, um fio invisível que ligava o passado ao presente. "Não tenho escolha, Joaquim. Preciso fazer isso. Não posso deixar que destruam o lugar que me acolheu quando eu não tinha ninguém." "Não posso ser o homem que só pensa em lucro", respondeu Ricardo, sua voz firme, embora ainda tremesse com a dúvida. Ele sentia que estava prestes a dar um passo que poderia mudar não apenas a sua vida, mas a de muitos outros. Enquanto a multidão se reunia em frente ao orfanato, Ricardo observou os rostos familiares. Alguns ex-internos estavam lá, lembranças de sua infância e de momentos que ele tentara esquecer. Sorrisos e olhares esperançosos misturavam-se à ansiedade e ao medo do que estava por vir. Ele se lembrou de cada canção que Joaquim cantava para acalmar as crianças, de cada ensinamento que o motorista lhe transmitira. Era momento de retribuir. "Vamos, Ricardo, é hora de você falar", exclamou um dos ex-internos, um jovem que havia sido um dos mais próximos de Ricardo no orfanato. O apoio caloroso do grupo trouxe um pouco de alívio à pressão que pesava em seus ombros. Ricardo respirou fundo e subiu ao pequeno palanque improvisado. O ruído da chuva se tornava um pano de fundo quase musical enquanto ele se preparava para falar. Seus olhos percorreram a multidão, fitando os rostos que, de alguma forma, estavam entrelaçados em sua história. "Amigos, colegas, irmãos, eu não sei por onde começar", começou Ricardo, a voz embargada. Ele se lembrou das noites solitárias no orfanato, da bondade de Joaquim e da inocência que havia perdido em sua busca incessante por poder e sucesso. Este lugar, o Orfanato São Bento, não é apenas um prédio. É um lar, um refúgio. Aqui, eu aprendi o que significa ter uma família, mesmo que não fosse de sangue. A multidão começou a murmurar, e Ricardo percebeu que suas palavras estavam começando a tocar os corações das pessoas. Ele viu Joaquim em primeiro plano, os olhos brilhando com orgulho e esperança. Ricardo continuou, cada vez mais confiante. "Eu me deixei levar pela ambição. Eu ignorei o que realmente importa na vida. Mas hoje estou aqui para lutar, não apenas por mim, mas por todos vocês que já chamaram este lugar de lar."
Não podemos deixar que interesses egoístas destruam nossas memórias, nossos laços e tudo o que construímos juntos. Os aplausos começaram a ecoar, e ele sentiu uma onda de apoio. O clima mudava lentamente, e a força daquela união o encorajava. Ele olhou ao redor, buscando energias nas expressões dos que o rodeavam. Aquela luta não era apenas dele, mas de todos. Eu sei que muitos de vocês podem não acreditar em mim. Eu também duvidei de mim mesmo por muito tempo, mas por favor, me deem uma chance. Vamos lutar juntos por este orfanato. Vamos mostrar que a verdadeira riqueza está nas nossas conexões, nas nossas histórias e no amor que compartilhamos. Então, um grito se fez ouvir na multidão. Estamos com você, Ricardo. A frase ecoou, e a empolgação se espalhou como um incêndio. As pessoas começaram a se organizar, unindo-se para proteger o orfanato. Ricardo sentiu a adrenalina pulando em suas veias. Ele se permitiu acreditar que talvez pudesse fazer a diferença. Mas à medida que a pressão aumentava, ele também enfrentava os seus próprios demônios. As vozes dos investidores, que antes o apoiavam, agora eram um eco constante em sua mente. Você não pode fazer isso, Ricardo. Se você for contra a demolição, arruinará sua carreira. Ele sentia a tensão crescer, como se estivesse caminhando em uma corda bamba, arriscando tudo o que havia conquistado. No entanto, a determinação que havia surgido em seu coração era mais forte do que qualquer ameaça que pudesse enfrentar. Ele decidiu que, independentemente do que acontecesse, não recuaria. Ele se lembrava de Joaquim, de como ele sempre havia estado ao seu lado quando ele mais precisava. Se eu não lutar por isso, estarei traindo não apenas a mim mesmo, mas a todos que já chamaram este lugar de lar. Pensou, o dia da demolição se aproximava e a tensão era palpável. A cidade estava dividida, os investidores estavam pressionando para que o projeto avançasse, enquanto um número crescente de cidadãos se unia em defesa do orfanato. Ricardo sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros, mas havia algo diferente agora. Ele não era mais aquele magnata egocêntrico. Ele havia encontrado um propósito que transcendia o lucro. Na manhã fatídica, enquanto acordava, ele olhou pela janela e viu o céu cinzento, pesado com nuvens ameaçadoras. O dia parecia refletir a batalha interna que ele enfrentava. Eu vou enfrentar isso, sussurrou para si mesmo, sentindo uma onda de coragem. Ricardo se vestiu rapidamente e saiu de casa, determinado a se fazer ouvir. Ao chegar ao orfanato, encontrou uma multidão reunida, com faixas e cartazes, todos clamando pela preservação do lugar. O clima era eletrizante, e Ricardo sentiu que a esperança pulsava no ar. Ele se aproximou de Joaquim, que estava conversando com um grupo de ex-internos. Estamos prontos, Joaquim. Vamos lutar juntos, disse Ricardo, seus olhos brilhando com uma determinação renovada. Eu sempre soube que você tinha isso dentro de você, Ricardo. Agora é hora de mostrar ao mundo quem você realmente é, respondeu Joaquim, um sorriso de orgulho estampado no rosto. Ricardo se posicionou em frente às máquinas que aguardavam para derrubar o orfanato. Ele sabia que suas ações poderiam ter consequências. Ele poderia perder tudo o que havia trabalhado para conquistar. Mas o que realmente importava? Ele não estava mais disposto a deixar que sua ambição o definisse. Se você quiser me derrubar, terá que passar por cima de mim primeiro, gritou ele, sua voz ecoando através do barulho da cidade. A multidão atrás dele começou a aplaudir e gritar, um coro de apoio que o encorajava ainda mais. Os operários e a segurança da obra olhavam para ele, surpresos. A determinação de Ricardo era contagiante, e a multidão se uniu a ele, formando uma barreira humana em defesa do orfanato. Ele sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo e que sua vida tinha um significado além do dinheiro e do sucesso. Estamos juntos nessa, Ricardo. Não vamos deixar que eles destruam nosso lar, gritou uma mulher da multidão, levantando seu cartaz com força. Aquela frase se espalhou como um mantra, unindo todos em uma causa que transcendeu suas vidas pessoais. E assim, Ricardo ficou ali, de pé, determinado a lutar pelo que era certo, cercado por aqueles que um dia foram sua família. Ele sabia que estava prestes a enfrentar a maior batalha de sua vida, mas, pela primeira vez, ele não estava sozinho. Ele havia encontrado um propósito e uma comunidade disposta a lutar com ele. E isso significava mais do que qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar.
A multidão se aglomerava em frente ao orfanato, um misto de ex-internos, ativistas e jornalistas, todos acompanhando ansiosamente o desfecho daquela batalha que se arrastava por semanas. Ricardo Albuquerque, agora com um semblante determinado e os olhos brilhando com uma nova esperança, subiu ao improvisado palanque. A chuva diminuíra, mas a tensão no ar era palpável. Ele respirou fundo, sentindo o peso das lembranças e a urgência da situação. Boa tarde a todos, começou Ricardo, a voz firme, mas carregada de emoção. Hoje, não estou aqui apenas como um empresário. Estou aqui como um ex-interno deste orfanato, como alguém que deve sua vida a este lugar. Aqui, neste ambiente, eu aprendi o que significa ter um lar, mesmo que temporariamente. Aprendi que o amor e a solidariedade superam qualquer riqueza material. As palavras de Ricardo reverberaram em meio à multidão. Ele viu alguns rostos familiares, amigos de infância, que agora o observavam com uma mistura de ceticismo e esperança. Joaquim Nogueira, seu antigo cuidador, estava entre eles, a expressão no rosto indecifrável, mas os olhos expressavam uma expectativa viva. Eu sei que muitos de vocês podem não acreditar em mim. Eu fui um homem que buscou apenas o lucro, que ignorou as minhas raízes e as pessoas que me ajudaram. Mas hoje, eu quero mudar isso. Eu quero lutar por este orfanato e por todas as crianças que ainda precisam dele. Nós não podemos deixar que a ganância destrua nosso lar. As palavras de Ricardo foram recebidas com aplausos tímidos, mas logo se tornaram mais entusiásticos à medida que ele continuava. Ele falava sobre as noites em que Joaquim cantava para eles, as brincadeiras no pátio ensolarado e as lições de vida que o orfanato proporcionou. Ele descreveu a alegria de ser parte de uma comunidade e a dor de ver essa mesma comunidade ameaçada pela ambição de poucos. Este lugar não é apenas um prédio, é um símbolo de esperança, de resiliência. Quantas crianças já passaram por essas portas e encontraram amor e segurança quando mais precisavam? Não podemos permitir que o lucro sobreponha a compaixão. Precisamos lutar juntos. A multidão começou a se agitar, unindo-se em coro, e a energia era contagiante. Os jornalistas, com suas câmeras, capturavam cada momento, enquanto as redes sociais vibravam com os relatos da mobilização. A pressão estava aumentando, e no fundo da mente de Ricardo, uma luz de esperança começava a brilhar. Entretanto, enquanto o discurso de Ricardo ressoava, seus investidores observavam de longe, inquietos. A mudança de atitude de Ricardo havia gerado uma onda de preocupação. Eles sabiam que a ambição dele sempre havia sido inabalável, mas agora algo parecia diferente. No entanto, o que mais os incomodava era a presença de Joaquim, que permanecia ali firme e resoluto como um guardião do passado de Ricardo. Ao final do discurso, um repórter se aproximou, micrófono em punho. Senhor Albuquerque, o que o levou a essa mudança repentina? O senhor estava prestes a demolir este orfanato. Por que agora se opõe a isso? Ricardo olhou diretamente nos olhos do repórter, sua voz agora mais suave, mais cheia de convicção. Por muito tempo, eu olhei para este lugar como um investimento. Nunca enxerguei a vida que existia aqui. A verdade é que eu estava perdido. E só agora percebo que o que realmente importa não são os números em um gráfico, mas as vidas que podemos tocar. E eu quero fazer a diferença. Os aplausos explodiram novamente, mas a tensão ainda pairava. Os investidores começaram a se movimentar, sussurrando entre si, avaliando a situação. O clima estava mudando, e o poder da opinião pública começava a pesar sobre suas decisões. Enquanto isso, Joaquim observava Ricardo com um olhar de orgulho e alívio, mas também com uma pitada de desconfiança. Ele se aproximou do palanque, interrompendo Ricardo. Espere, Ricardo, disse Joaquim, sua voz firme, mas não sem uma certa gentileza. Eu admiro sua coragem, mas você sabe que palavras não são suficientes. Precisamos de ações concretas. O que você realmente está disposto a fazer? Ricardo olhou para Joaquim, sentindo o peso da responsabilidade em suas palavras. Eu sei que preciso agir, estou disposto a usar
todos os meus recursos para salvar o orfanato. Isso inclui não apenas lutar contra a demolição, mas também garantir que tenhamos financiamento suficiente para operá-lo e melhorar as condições para as crianças. Joaquim assentiu, satisfeito com a resposta, mas a desconfiança ainda o acompanhava. E o que você dirá aos seus investidores? Eles não vão aceitar essa mudança do dia para a noite. Eu enfrentarei a verdade, disse Ricardo, a determinação transparecendo em seu olhar. Se eles não conseguirem ver o que está em jogo, então eles não merecem fazer parte da minha vida. Este lugar e a sua história são mais importantes do que qualquer lucro que eu possa ganhar. A multidão começou a se agitar novamente, a esperança crescendo a cada palavra. A luta estava longe de terminar, mas Ricardo estava disposto a enfrentá-la de frente. Ele conhecia os riscos, mas pela primeira vez em muito tempo sentia que estava no caminho certo. Nos dias seguintes, a pressão sobre os investidores aumentou. A cobertura da mídia tornou-se intensa, com reportagens destacando a luta do orfanato e a transformação de Ricardo. A opinião pública estava ao seu lado, e os investidores, percebendo que sua posição se tornava insustentável, começaram a reconsiderar a demolição. Foi então que Joaquim, em uma reunião tensa com os diretores da empresa, apresentou um documento que revelava irregularidades na compra do terreno. Ele havia investigado e descoberto que os executivos da empresa de Ricardo tinham se envolvido em práticas corruptas para adquirir a propriedade. O silêncio na sala era ensurdecedor. Isso muda tudo, murmurou um dos investidores, o rosto pálido. Se isso vazar, estaremos em apuros. Ricardo olhou para Joaquim, a gratidão preenchendo seu coração. Você salvou o orfanato, disse, admirado. Eu não sabia que você tinha isso. Joaquim encolheu os ombros, um leve sorriso surgindo em seu rosto. Às vezes é preciso usar o que temos para lutar pelo que amamos. Com a pressão em seus diretores e a revelação das irregularidades, os responsáveis pela demolição foram punidos. O orfanato, agora protegido pela lei e pela voz do povo, se tornava um símbolo de resistência e renascimento. Ricardo, em seu coração, sabia que sua jornada estava apenas começando. Ele havia encontrado um propósito maior, transformando não apenas sua vida, mas também a de tantas crianças e famílias que dependiam do orfanato. Joaquim, ao seu lado, era mais do que um cuidador. Ele era um amigo e mentor. Obrigado, Joaquim, disse Ricardo com sinceridade. Por tudo. Eu não teria conseguido sem você. Agora somos uma equipe, respondeu Joaquim, o olhar firme e orgulhoso. E juntos podemos fazer a diferença. Nunca é tarde para reconstruir. E assim, com o orfanato salvo e uma nova missão diante deles, Ricardo e Joaquim começaram a sonhar em grande. A transformação de Ricardo não era apenas sobre negócios, era sobre comunidade, amor e a verdadeira essência do lar.